Você já imaginou caminhar por uma cidade deserta, onde cada edifício parece ter sido projetado por uma civilização alienígena? Lugares onde o abandono é tão profundo e as estruturas tão inusitadas que é difícil acreditar que um dia foram habitados. Esses lugares existem, e a cada nova descoberta, mais se confirma que há algo de inexplicável em como esses espaços foram criados e, eventualmente, deixados para trás. Nesta jornada, vamos explorar algumas dessas cidades abandonadas que parecem ter sido feitas para uma realidade distante, uma que desafia qualquer noção comum de o que é possível. Antes de começarmos, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas descobertas. E claro, conta pra gente nos comentários o que você acha desses mistérios que estamos explorando. Estamos curiosos para saber sua opinião. Agora vamos direto ao que importa. Nos arredores da Ásia Central, há uma cidade esquecida que, ao ser descoberta, surpreendeu a todos. Construída com um material estranho, suas paredes de concreto e aço parecem resistir ao tempo, como se estivessem imunes à erosão natural. A cidade, esquecida por séculos, revela um padrão arquitetônico tão exato que desafia qualquer lógica humana, parecendo ter sido criada por uma civilização que não pertence a este planeta. Ao explorar suas ruínas, os arqueólogos se deparam com esculturas imponentes, esculpidas em pedra, com formas geométricas que parecem não ter fim. As figuras, embora rudimentares, têm uma precisão de detalhes impossível de se imaginar sem o uso de tecnologia avançada. O estilo dessas esculturas é completamente diferente de qualquer coisa vista em qualquer civilização humana. Essas estranhas esculturas se destacam por sua simetria e por suas inscrições enigmáticas, gravadas em blocos de pedra. Nenhuma língua conhecida corresponde ao que está ali, e os estudiosos se veem perdidos diante de símbolos que parecem mais pertencer a uma civilização extraterrestre do que a nossa. Quem ou o que teria deixado essas marcas misteriosas em uma cidade tão remota? As construções de concreto e aço possuem formas geométricas impecáveis, com ângulos retos e perfeitos, algo raramente visto em cidades antigas. Em muitos pontos da cidade, as construções não seguem os padrões típicos de arquitetura humana, o que levanta mais uma vez a questão: será que seres de outra origem estariam por trás de sua criação? Os detalhes de cada parede, cada estrutura, são tão precisos que não há como não se perguntar. Além das construções, o layout da cidade em si parece estar estrategicamente posicionado, como se seguisse um plano maior, um design que não é natural à Terra. Os arqueólogos se perguntam como os habitantes da cidade foram capazes de planejar tal organização, com ruas perfeitamente alinhadas, praças que se conectam de maneiras inesperadas e espaços que parecem ter sido feitos para propósitos específicos. Algo muito além de simples necessidade humana. A cidade possui corredores que se entrelaçam como se tivessem sido desenhados para quem ou o que tem uma visão diferente da nossa. Algumas áreas parecem ter sido projetadas para refletir a luz de forma peculiar, criando sombras que mais parecem se mover conforme o ambiente se altera com o tempo. Não há dúvida de que os construtores possuíam um entendimento sobre o uso da luz e da geometria que vai além do conhecimento humano. Nas profundezas da cidade, há uma grande sala que intriga os exploradores. Com uma escada que leva a um nível subterrâneo, a sala parece não ter uma função clara. No entanto, sua arquitetura é única, com paredes que parecem vibrar ao toque, como se a estrutura estivesse viva. Há algo de inquietante em sua construção, e muitos se questionam se esse espaço não teria servido a algum propósito ritualístico ou funcional desconhecido. O mais desconcertante é que, apesar de sua construção sólida e impressionante, a cidade nunca parece ter sido habitada por seres humanos. Não há sinais de roupas, utensílios ou objetos típicos que indicariam a presença de uma civilização vivente. O que mais inquieta é o fato de que as evidências apontam para uma população que se ausentou de forma abrupta, deixando para trás apenas ruínas e mistérios.
por que eles partiram. Em vários pontos da cidade, há grandes blocos de pedra, arranjados de forma a formar padrões geométricos complexos. O que chama a atenção é a aparência de que essas pedras foram colocadas em um alinhamento específico, como se seguissem uma regra de construção que não conseguimos entender. A precisão com que os blocos foram posicionados é quase surreal, como se uma força além da nossa capacidade tivesse orquestrado tudo. Dentro das ruínas, encontram-se também estruturas com formas irregulares que não fazem sentido lógico. São formas curvadas, circulares e espirais que quebram com qualquer concepção tradicional de arquitetura. Não há dúvidas de que a cidade foi projetada por alguém ou algo com uma visão diferente de qualquer construção humana. Como os seres humanos poderiam criar algo tão fora da nossa compreensão? Existe uma lógica alienígena por trás disso? As estranhas construções e os símbolos gravados nas pedras da cidade são apenas o começo. No entanto, ao aprofundarmos nossas investigações, mais mistérios surgem, como uma energia estranha que parece emanar de algumas estruturas. Quando os exploradores se aproximam dessas áreas, sentem uma sensação de frio e desconforto, algo indescritível. Essa energia pode ser a chave para desvendar o verdadeiro propósito dessa cidade e entender sua origem. Não há explicação plausível para a origem dessas estruturas. A arquitetura parece desafiar as leis da física e da engenharia conhecidas, com construções que resistem ao tempo de maneira incomum. As paredes e os blocos de pedra parecem imunes à ação dos ventos e da chuva, mantendo uma resistência notável que mais se assemelha a algo projetado com uma tecnologia superior. O que isso implica sobre a origem dessa civilização? Nas ruas da cidade, não há sinais de vida, nenhuma evidência de corpos humanos ou de qualquer outra espécie que poderia ter habitado o local. A ausência de qualquer tipo de vida ou vestígios de atividade sugere que os habitantes da cidade se foram de maneira abrupta e sem deixar rastros. Seria possível que eles tivessem sido vítimas de uma catástrofe? Ou será que a cidade foi abandonada por uma razão ainda mais estranha e inexplicável? O fato de que a cidade foi abandonada tão repentinamente levanta questões inquietantes. Onde estão os habitantes? O que aconteceu com eles? Não há explicações claras, mas os arqueólogos começam a especular sobre a possibilidade de uma civilização que evoluiu de uma forma completamente diferente da nossa, ou até mesmo a existência de uma raça extraterrestre que tenha habitado esse lugar por um tempo indeterminado. A dúvida persiste. Quem ou o que estava aqui? Os estudiosos não conseguem deixar de comparar essa cidade com outras descobertas pelo mundo, como as pirâmides do Egito ou as cidades maias. No entanto, o que torna essa cidade tão única é a sua arquitetura, com formas geométricas e designs que se afastam completamente de qualquer estilo humano conhecido. Esses elementos fazem com que a cidade pareça uma cápsula do tempo, uma cápsula de outro mundo que chegou até nós, pronta para ser desvendada. A descoberta dessas ruínas em uma região tão remota só aumenta o mistério sobre sua origem. Como poderia uma cidade tão grandiosa existir em um local tão isolado? O fato de que ela foi construída com uma precisão tão extraordinária faz com que muitas pessoas questionem se essa cidade não foi deixada para trás por uma raça alienígena, uma civilização que veio de outro planeta e que partiu antes que qualquer explicação pudesse ser dada. Nos vestígios de algumas das construções mais imponentes, cientistas encontraram inscrições que mais se assemelham a símbolos matemáticos. Esses símbolos, que parecem complexos demais para terem sido criados por seres humanos, levantam uma hipótese ainda mais surpreendente. Será que esses seres possuíam um nível de compreensão do universo tão avançado que conseguimos apenas arranhar a superfície do que eles sabiam? É uma possibilidade que não pode ser descartada. Outro elemento que intriga os exploradores é o tipo de material utilizado na construção das edificações. Não se trata de pedra comum ou tijolos, mas de uma substância que resiste à ação do tempo, da água e da erosão.
Esse material, que não é encontrado em nenhum outro lugar da Terra, levanta a dúvida: será que ele foi trazido de outro planeta? Ou poderia ser uma invenção da própria civilização que ali habitava? Mais uma pergunta sem resposta. A sensação de que essa cidade tem algo mais a oferecer é palpável. Ao explorar os corredores, os arqueólogos começam a sentir como se estivessem sendo observados por algo invisível. O ambiente parece carregado de uma energia estranha, como se o próprio local fosse um ser vivo, que está aguardando ser despertado. Cada passo que se dá dentro das ruínas parece levar a mais perguntas do que respostas. Ainda assim, a cidade não se rende. Sua arquitetura resiste ao tempo e à explicação. Cada bloco de pedra, cada curva nas construções e cada símbolo gravado nas paredes sussurra um mistério profundo. Uma sensação inquietante permeia o ambiente, como se as respostas que buscamos estivessem além do que somos capazes de compreender. Será que estamos próximos demais de algo que deveria permanecer intocado? Atravessando a imensidão da floresta tropical na América do Sul, surge uma cidade perdida no tempo, uma metrópole que parecia prosperar um dia. No entanto, o que deveria ser uma grande civilização, agora é apenas um amontoado de ruínas, com estruturas que se erguem de forma desconcertante. O silêncio do local é profundo, e as árvores ao redor parecem não ousar se aproximar, como se temessem a presença do que ali resta. Ao caminhar por essas ruas desertas, a sensação de estranheza só aumenta. As construções, embora imponentes, possuem características que não se encaixam com o ambiente ao redor. O que era, aparentemente, uma cidade próspera, agora é um lugar de abandono absoluto. Suas estruturas angulares e imensas parecem ter sido erguidas por mãos que não pertencem a este mundo, uma sensação de algo desconexo, fora de lugar. As fachadas das edificações são incrivelmente lisas, como se fossem feitas de uma substância diferente de qualquer material encontrado na região. A superfície das paredes reflete a luz de maneira peculiar, criando sombras que parecem se mover de forma independente. As formas são tão geométricas que é quase impossível imaginar seres humanos tendo a capacidade de construir algo tão exato, tão alienígena à natureza ao redor. Algumas das ruínas mais impressionantes são as grandes colunas de pedra que se erguem para o céu. Elas são imensas e suas formas não correspondem a qualquer estilo arquitetônico conhecido. A precisão com que foram feitas é desconcertante. Não há sinais de desgaste, como se o tempo não tivesse conseguido deixar sua marca nesse local, algo inexplicável que continua a desafiar qualquer explicação lógica. A cidade, de acordo com as investigações arqueológicas, parece ter sido abandonada de forma abrupta. Não há vestígios de seres humanos ou de qualquer forma de vida que tenha habitado o local recentemente. Apenas as pedras, o cimento e as estruturas permanecem com uma sensação de que tudo foi deixado para trás sem qualquer explicação, como se seus habitantes tivessem partido de maneira apressada, sem deixar vestígios de sua passagem. O terreno ao redor é um misto de vegetação densa e ruínas, com árvores que parecem se recusar a crescer por perto das construções. O que se percebe é uma atmosfera de desolação absoluta, como se o próprio ambiente estivesse em desacordo com as edificações ali erguidas. Como se essas estruturas não fizessem parte deste mundo. Elas são outras, com uma presença que ressoa, algo inusitado, como se fossem um erro no tecido da natureza. Ao explorar as ruas da cidade, não é difícil perceber a desproporção entre o que deveria ser um espaço urbano e o que está diante de nós. Ruas largas e sem vida, rodeadas por paredes imponentes, com ângulos tão agudos que parecem desafiar a gravidade. O contraste entre essas formas rígidas e a suavidade da floresta ao redor cria uma sensação de desconforto, uma inquietação que aumenta à medida que se avança mais para o coração da cidade. As construções, por mais desconcertantes que sejam, têm uma simetria impressionante. Cada edifício parece ter sido colocado com uma precisão que beira o impossível. O cimento, embora antigo, ainda parece firme, sem rachaduras, como se o tempo tivesse decidido ignorar esse lugar.
Como poderiam tais estruturas ter sido erguidas e, ainda mais misterioso, como poderiam elas ter sido abandonadas tão repentinamente, sem nenhuma explicação? Além de sua arquitetura peculiar, o que mais chama a atenção são as esculturas espalhadas pela cidade. São figuras imponentes, esculpidas nas paredes, representações de seres estranhos, com formas humanas, mas distorcidas. Seus olhos parecem seguir quem passa, e suas bocas, congeladas em sorrisos incompletos, criam uma sensação de desconforto. Há algo misterioso nessas representações, como se contassem uma história não dita, uma narrativa perdida no tempo. Dentro das ruínas mais profundas da cidade, há uma enorme sala, uma espécie de câmara central, que parece ter sido o coração pulsante de tudo. Suas paredes são cobertas por símbolos que não se assemelham a nenhuma linguagem conhecida. Alguns estudiosos sugerem que esses símbolos podem representar uma linguagem alienígena, mas ninguém consegue decifrá-los. O que eles significam? Quem os deixou ali? E por que foram abandonados? O silêncio na cidade é profundo, quebrado apenas pelo som da vegetação ao redor, que parece ter se adaptado ao abandono. Não há sons de animais nem de seres humanos. Somente o vento passando pelas ruínas, criando um som oco, como se a cidade tivesse sido deixada por um longo tempo, sem ninguém para preencher o vazio. Esse silêncio é mais do que uma pausa no tempo. É um lembrete de que algo ou alguém foi perdido aqui, sem explicação. Em algumas partes da cidade, há edifícios que parecem ter sido abandonados de forma ainda mais apressada. Portas de grandes dimensões estão abertas, mas não há sinais de uso. O interior dessas construções é escuro e vazio, com móveis quebrados e objetos espalhados de maneira caótica, como se os moradores tivessem sido forçados a deixar tudo para trás em um instante. O que poderia ter causado tal desordem em um lugar que, à primeira vista, parecia ser tão organizado? Ao explorar mais, é possível ver que as estruturas são compostas por blocos de material que não se assemelham a nenhuma rocha local. O concreto e o cimento usados nas construções não têm uma origem explicada. Alguns geólogos acreditam que os materiais usados podem ser provenientes de uma região distante, até mesmo de fora do planeta. Isso levanta uma hipótese intrigante. Poderia essa cidade ser um vestígio de uma civilização alienígena perdida no meio da floresta? Ao longo da cidade, pequenas áreas de vegetação se entrelaçam com as construções, mas mesmo essas plantas parecem ter uma aparência estranha. As árvores crescem de maneira irregular, algumas com troncos retorcidos e folhas que não se encontram em outras partes da floresta. A flora ali parece ter sido alterada pela presença dessas estruturas misteriosas, como se o próprio solo tivesse sido tocado por uma força desconhecida, mudando sua natureza. O clima na cidade parece também diferente. O ar é mais denso e a umidade do ambiente cria uma sensação opressiva, como se a cidade estivesse em um estado de constante transição. O calor da floresta ao redor não parece afetar o interior da cidade da mesma maneira, como se houvesse uma barreira invisível que mantém a temperatura e a umidade dentro de certos limites. Isso, por si só, levanta mais perguntas sobre a origem e os propósitos dessa cidade. As poucas coisas que restaram da vida humana nessa cidade são objetos pequenos, mas significativos. Ferramentas e utensílios de aparência peculiar estão espalhados pelas ruas. O que chama a atenção é a qualidade dos materiais usados. Cada peça parece ser feita de um metal ou material que não se encontra naturalmente na região, reforçando a teoria de que os habitantes dessa cidade não pertenciam a esse planeta. Quem seriam essas pessoas? Há também uma presença sutil, mas constante, nas ruínas. Alguns exploradores afirmam sentir uma sensação de estar sendo observados, como se algo invisível estivesse acompanhando cada movimento. Essa sensação é mais forte nas áreas mais isoladas da cidade, onde as construções estão mais danificadas. O que está por trás dessa sensação? Seriam os antigos habitantes da cidade ainda capazes de sentir aqueles que ousam invadir suas ruínas? O abandono repentino da cidade é um dos maiores mistérios.
Não há sinais de guerra ou catástrofe natural que explicariam a partida dos habitantes. O que poderia ter causado uma fuga tão apressada? Alguns teorizam que a cidade foi deixada devido a um evento cataclísmico, mas ainda não há provas suficientes para confirmar essa hipótese. A falta de explicações sólidas deixa a cidade ainda mais enigmática, alimentando a sensação de que algo grande foi perdido. O que é mais desconcertante é o fato de que a cidade parece ter sido construída para resistir ao tempo e aos elementos naturais. As ruínas, embora em estado avançado de deterioração, ainda conservam uma força que desafia qualquer explicação. Como poderiam essas construções ter resistido por tanto tempo sem sinais de desgaste ou degradação? Isso sugere que seus criadores possuíam um entendimento da engenharia e dos materiais que vai além do que qualquer civilização humana conheceu. As ruínas da cidade, com suas formas geométricas e estruturas imponentes, parecem ser mais do que simples vestígios de uma civilização perdida. Elas são como uma cápsula do tempo, uma mensagem que ainda não conseguimos entender completamente. Cada detalhe das ruínas, desde as colunas até os símbolos gravados nas pedras, carrega um mistério profundo, que só cresce à medida que mais explorações são feitas. A verdade sobre esse lugar está longe de ser revelada. E assim, enquanto a floresta cresce ao redor da cidade abandonada, as perguntas sobre seu passado permanecem sem resposta. A cada nova descoberta, a sensação de que estamos perto de entender o que aconteceu ali só aumenta. Mas, ao mesmo tempo, fica claro que talvez nunca sejamos capazes de desvendar completamente o enigma dessa cidade que parece não pertencer a este planeta. À medida que viajamos para o norte, encontramos uma cidade esquecida no meio de um vasto deserto. O calor é intenso e o vento parece sussurrar através das ruas vazias. Não há vida, nem animais, nem plantas que desafiem o domínio do calor. Os arranha-céus enferrujados se erguem, suas estruturas desmoronadas e quebradas, como se o tempo tivesse se esquecido de existir ali. O silêncio é profundo e opressor. O sol incide de maneira implacável sobre os prédios de metal corroído, fazendo-os parecer mais fantasmas do que construções. O vento, forte e constante, carrega a poeira que se acumula nos cantos das ruas, emoldurando a cidade como um cenário fantasmagórico. O calor é quase insuportável, mas há algo mais nesse deserto, algo que vai além da paisagem árida e vazia. Ao caminhar pelas ruínas, a sensação de que o próprio tempo parou é inescapável. Não há sinais de vida ou qualquer vestígio de atividade humana recente. As construções são grandes e imponentes, mas não seguem um padrão lógico de arquitetura. O que mais chama a atenção são os ângulos abruptos e as texturas estranhas que cobrem os edifícios, parecendo estruturas alienígenas, feitas por uma civilização desconhecida. Essas construções, ao contrário das tradicionais, possuem formas irregulares e cantos afiados. As fachadas, sem qualquer ornamentação, parecem projetadas para resistir ao ambiente desértico, mas também para esconder algo. Cada prédio tem um formato estranho, desconcertante, como se a lógica de construção fosse de uma mente que não compartilha da nossa visão de arquitetura e funcionalidade. À medida que exploramos mais a fundo, nos deparamos com uma curiosa irregularidade nas ruas. Elas não seguem um plano urbano tradicional. Alguns becos são estreitos e tortuosos, enquanto outras avenidas são largas e retas, mas sem qualquer vida ao seu redor. O mais desconcertante é a sensação de que tudo foi projetado para um propósito específico, embora esse propósito seja impossível de entender. O que nos intriga mais é o fato de que essas construções parecem ter sido deixadas de uma forma abrupta, sem explicação. Não há sinais de destruição, como se um evento repentino tivesse forçado os moradores a abandonar a cidade. As portas estão abertas, as janelas quebradas, mas não há vestígios de qualquer fuga em massa ou qualquer tipo de cataclismo que explicasse tal desolação. As ruas parecem ter sido abandonadas tão repentinamente que é difícil imaginar o que poderia ter causado tal partida.
Não há marcas de violência, nem de luta, apenas um vazio absoluto. Como poderia uma cidade inteira ser abandonada dessa maneira? A sensação de que algo maior está em jogo nos assombra, como se estivéssemos sendo observados por uma presença invisível que compreende o mistério desse local. Os prédios, apesar de sua aparência envelhecida e danificada, permanecem em pé, resistindo ao passar do tempo e às intempéries. Não há sinais de desgaste natural nas superfícies e a estrutura ainda parece sólida, apesar de todas as marcas de corrosão e desgaste causados pelo sol implacável. A cidade foi construída para durar, mas ninguém parece ter feito uso dessa durabilidade. Quem construiu essas estruturas e por quê? Em alguns pontos da cidade, há grandes espaços abertos, áreas que deveriam ser praças ou centros comerciais, mas que estão completamente vazias. Não há bancos, árvores ou fontes, apenas um grande vazio. O que mais nos chama a atenção nessas áreas são as sombras que as ruínas projetam sobre o chão. Sombras que parecem ter uma vida própria, moldadas pela posição do sol que nunca cessa de brilhar. O deserto parece engolir as ruínas como se a cidade estivesse sendo absorvida lentamente pela areia. Mas, curiosamente, a vegetação ao redor não cresce em direção à cidade. Não há plantas, nem flores, nem arbustos que desafiem o domínio do deserto. Como se a cidade fosse um lugar proibido, afastado de tudo que é vivo, uma espécie de ponto morto em meio a uma vastidão desolada. A cidade inteira possui uma sensação de desolação, mas também de mistério. As estruturas, as ruas e até mesmo o ambiente parecem ter sido projetados para algo que não conseguimos compreender. A ausência de vida e a estranha arquitetura nos fazem questionar se a cidade foi projetada por seres humanos ou se, de fato, algo mais está por trás desse lugar, algo além da nossa compreensão. Em um dos edifícios mais altos, encontramos uma sala com paredes cobertas por inscrições enigmáticas. São símbolos que não se assemelham a nenhuma linguagem conhecida. Algumas pessoas afirmam que esses símbolos são antigos, enquanto outras sugerem que podem ser uma forma de comunicação de uma civilização avançada, talvez até alienígena. O significado dessas inscrições permanece um mistério, sem respostas claras. À medida que investigamos mais, notamos que os edifícios não parecem ter sido feitos apenas de metal e concreto. Há algo mais, uma substância que não conseguimos identificar. Ela brilha à luz do sol, como se estivesse refletindo uma energia própria, algo que não deveria estar ali. O material parece alienígena, como se fosse projetado para algo além do que os humanos podem imaginar, uma estrutura que não se encaixa no nosso mundo. A cidade permanece, então, como um enigma não resolvido, uma cápsula do tempo que nos desafia a entender sua origem e seu propósito. O abandono repentino de seus habitantes, as construções de formas impossíveis e as inscrições misteriosas são apenas o começo de um mistério que continua sem resposta. E enquanto olhamos para o horizonte, onde o sol continua a brilhar incessantemente, nos perguntamos: o que realmente aconteceu aqui? O mais desconcertante de tudo é que, apesar do tempo ter passado e de as ruínas estarem se deteriorando, a cidade ainda transmite uma sensação de energia. Não é uma energia vivida, mas algo residual, algo que permanece nas paredes e no ar, como se a cidade estivesse esperando para ser descoberta novamente, para revelar os segredos que esconde. E nós, os exploradores, somos apenas espectadores. O vento continua a soprar pelas ruas desertas, fazendo os prédios rangendo com um som metálico que ressoa pela cidade inteira. É um som desconcertante, como se a cidade estivesse viva, mas incapaz de se comunicar com os vivos. As ruínas continuam a se erguer, imponentes e misteriosas, como se estivessem esperando algo. O que ou quem poderia ter habitado essas ruas e depois partido tão rapidamente? Enquanto a cidade permanece em silêncio, a ideia de que tudo ali foi abandonado por um motivo ainda maior continua a nos assombrar. O que poderia ter sido tão urgente, tão devastador, que forçou os habitantes a deixar tudo para trás?
O mistério sobre essa cidade parece ir além de uma simples história de abandono, e a resposta pode ser mais sombria e mais complexa do que qualquer um poderia imaginar. À medida que o sol começa a se pôr, a cidade adquire uma nova perspectiva. As sombras se alongam, as ruas ganham vida, mas não de uma forma natural. Há uma sensação de que a cidade, apesar de desabitada, não está completamente vazia. Algo está ali, algo invisível, algo que nos observa e nos desafia a entender o que aconteceu. A cidade parece ter vida própria, algo que vai além de nossa compreensão humana. As ruínas, com suas formas e ângulos desconcertantes, continuam a resistir ao tempo. O vento continua a soprar, mas a sensação de que algo está prestes a acontecer é palpável. O mistério que cerca essa cidade permanece intacto, uma história não contada que continua a nos desafiar. E, enquanto o deserto engole lentamente a cidade, as perguntas continuam a surgir. Quem a construiu? Por que foi abandonada? E o que mais está por trás desse enigma? O que permanece então são apenas as ruínas e as perguntas sem respostas. A cidade continua a desafiar a lógica humana, deixando para trás um vazio que ninguém consegue preencher. Não importa quantos anos passem, a sensação de que estamos diante de algo que vai além da nossa compreensão não desaparece. E enquanto o vento continua a soprar, o mistério persiste esperando para ser revelado, um enigma que nunca se resolverá completamente. Em uma remota região da Europa, existe uma cidade há muito esquecida, cujas ruínas causam uma estranha sensação de desconforto. Ao ser explorada, a primeira coisa que se nota são os edifícios de aparência orgânica, com paredes que parecem ter sido moldadas por uma força viva e não construídas com os métodos tradicionais de tijolos e cimento. Essas construções não possuem o rigor de formas humanas. As formas desses edifícios são fluidas e curvadas, como se tivessem sido criadas por algum ser que compreende a natureza de forma totalmente diferente da nossa. A arquitetura se assemelha mais a organismos vivos do que a construções humanas, com paredes que se entrelaçam umas com as outras de maneira que desafia qualquer tentativa de explicação racional. O design das estruturas é tão peculiar que dá a impressão de que os edifícios nasceram diretamente do solo. Suas formas fluem de maneira contínua, sem as linhas retas e os ângulos típicos da arquitetura humana. O que se vê são formas arredondadas, suaves, que parecem crescer naturalmente do ambiente, como se as próprias paredes estivessem vivas, pulsando com uma energia desconhecida. Ao redor dessas estruturas, uma vegetação estranha tomou conta do terreno, crescendo de maneira descontrolada. Plantas que parecem não pertencer à região se entrelaçam com as ruínas de forma caótica, como se estivessem tentando recuperar o que uma vez foi uma cidade. Algumas plantas se enrolam nas paredes, quebrando-as e fazendo-as ceder, como se a natureza estivesse lentamente reclamando seu espaço. Algumas paredes estão parcialmente caídas, como se algo muito forte tivesse ocorrido, quebrando a estrutura de maneira repentina e violenta. Não há sinais de qualquer tipo de cataclismo natural, como terremotos ou tempestades, que poderiam explicar tal destruição. A sensação é de que algo muito mais misterioso aconteceu aqui, algo que não se pode compreender com o que sabemos sobre o mundo. A cidade parece estar em um estado constante de transição. Em alguns lugares, a vegetação cresce rapidamente, enquanto em outros, as ruínas permanecem inalteradas, quase como se o tempo não tivesse passado. Essa dissonância temporal e a sensação de que a cidade está em um limbo, entre a vida e a morte, adicionam um peso ainda maior ao mistério que a cerca. Explorando mais a fundo, os aventureiros se deparam com espaços dentro dos edifícios que não fazem sentido algum. Salas vazias, corredores curvos e aberturas que não levam a lugar nenhum. É como se a cidade tivesse sido projetada para confundir aqueles que tentam entendê-la, com uma arquitetura que não segue nenhuma lógica humana conhecida. O chão, coberto por uma camada espessa de musgo e vegetação densa, parece absorver os passos dos exploradores, tornando a caminhada ainda mais silenciosa.
A sensação é de que cada movimento emite um eco, como se a própria cidade estivesse observando. Cada esquina, cada ruína oferece uma nova sensação de desconforto e mistério. À medida que os exploradores se aprofundam na cidade, encontram áreas onde as paredes das construções estão cobertas por símbolos e formas geométricas estranhas. Esses símbolos não parecem ter origem em nenhuma cultura conhecida, o que reforça a ideia de que essa cidade não foi feita por mãos humanas. Seriam esses símbolos uma linguagem, uma forma de comunicação? Em uma das estruturas mais imponentes, há uma enorme caverna, cujas paredes são cobertas por um tipo de líquen estranho, que emite uma leve bioluminescência. A luz suave que emana dessas paredes cria uma atmosfera quase surreal, como se o lugar fosse parte de outro mundo, um local onde o natural e o sobrenatural se encontram. Esse fenômeno ainda não foi explicado. À medida que os exploradores se movem mais profundamente por essa caverna, eles começam a perceber que as paredes não são sólidas como parecem. Em alguns pontos, elas são maleáveis, quase como se fossem feitas de uma substância que se adapta ao toque humano. Esse fenômeno desconcertante reforça a sensação de que algo muito além da compreensão humana está acontecendo ali. Em outras partes da cidade, as construções parecem ter sido feitas com uma substância que não se assemelha a qualquer material encontrado na Terra. O que parecia ser pedra sólida se revela, ao toque, como uma mistura entre metal e cristal, uma substância que brilha à luz da lua, mas que nunca foi vista antes. O que poderia ser esse material? De onde veio? O que ele representa? À medida que a investigação avança, a sensação de que a cidade foi abandonada de forma abrupta e misteriosa aumenta. Não há sinais de destruição por catástrofes naturais ou qualquer tipo de conflito. Não há corpos. Não há vestígios de habitantes. Parece que aqueles que viveram ali simplesmente desapareceram, deixando para trás suas obras e símbolos, sem deixar explicações. O que aconteceu com eles? Algumas teorias sugerem que essa cidade poderia ter sido construída por uma civilização avançada, talvez de outro planeta. A arquitetura, os materiais e os símbolos encontrados parecem estar além de nossa capacidade de compreensão. A pergunta que se impõe é: quem ou o que construiu essa cidade? E por que ela foi abandonada tão repentinamente? Essas questões ainda não encontram respostas claras. Em meio às ruínas, os exploradores se deparam com um objeto estranho, enterrado parcialmente na terra. Ao escavar, eles descobrem uma espécie de artefato que parece ser uma chave ou um dispositivo feito de um material desconhecido. Ele brilha com uma luz fraca, mas não emite nenhum tipo de calor. O que poderia ser esse objeto? Qual o seu propósito? E, mais importante, o que ele poderia desbloquear? O terreno ao redor das construções está coberto por uma camada espessa de vegetação, mas, curiosamente, não há sinais de animais. Nenhum som de aves, nenhum movimento de pequenos mamíferos. Isso reforça a ideia de que esse local foi isolado do resto do mundo, como se fosse uma ilha de solidão, onde nenhuma forma de vida pudesse prosperar. O que teria causado esse isolamento? O que fez com que a natureza evitasse esse lugar? As perguntas sobre a origem da cidade continuam a crescer enquanto os exploradores se aprofundam no mistério. Alguns teorizam que a cidade foi construída por seres de outra galáxia. Outros acreditam que ela poderia ser o resultado de uma civilização ancestral que possuía um conhecimento muito além do nosso. Mas, independentemente das teorias, o fato é que a cidade continua a desafiar qualquer explicação lógica. À medida que os exploradores avançam, eles encontram áreas que parecem estar em um estado de preservação incomum. Em alguns lugares, as paredes ainda possuem padrões de cores vivas, como se tivessem sido pintadas recentemente. Mas o mais estranho é que as cores não se desbotam com o tempo, como se a tinta usada fosse de origem desconhecida, resistindo a tudo o que o tempo poderia fazer. A cidade parece ter sido construída com o propósito de durar por milênios, mas, ao mesmo tempo, foi deixada em um estado de abandono absoluto.
Não há vestígios de qualquer forma de decadência, de deterioração natural ou de ação humana recente. As ruínas permanecem em pé, como se tivessem sido paralisadas no tempo, um monumento a uma civilização que se foi sem deixar explicações. O que também chama a atenção dos exploradores é o fato de que a cidade não possui qualquer forma de entrada ou saída visível. As ruas se conectam umas às outras, mas não há portas, janelas ou qualquer tipo de passagem que leve a um local diferente. A cidade parece estar completamente isolada do resto do mundo, sem qualquer forma de acesso ou comunicação com o exterior. Como isso é possível? A sensação de que essa cidade foi projetada para permanecer oculta é reforçada por diversos elementos da arquitetura. Muitos dos edifícios possuem passagens secretas, como se tivessem sido feitas para esconder algo. E, embora essas passagens estejam desmoronadas ou bloqueadas pela vegetação, elas ainda revelam o caráter misterioso e incomum da construção original. Uma sensação crescente de desconforto invade os exploradores enquanto se aproximam de uma grande torre no centro da cidade. A torre, apesar de desgastada e com as paredes parcialmente caídas, ainda se ergue orgulhosamente, como se fosse o ponto mais importante da cidade. Alguns acreditam que essa torre pode ser o ponto de origem da cidade, o centro, de onde toda a arquitetura e o design se ramificaram. O mais misterioso de tudo é que, apesar de toda a sensação de abandono e desolação, a cidade parece estar esperando por algo. Há uma energia residual, uma presença invisível que faz com que os exploradores sintam que não estão sozinhos. Algo ainda habita esse lugar, algo que não podemos ver, mas que certamente está aguardando ser revelado. Quem ou o que ainda habita essa cidade perdida? À medida que o mistério se aprofunda, a cidade, com suas ruínas e estruturas desconcertantes, permanece em silêncio. A sensação de que algo grande está por vir continua a crescer, como se a cidade estivesse à beira de revelar seus maiores segredos. E enquanto os exploradores tentam entender o que aconteceu ali, a cidade continua a ser uma cápsula do tempo, cheia de perguntas sem respostas. E assim, enquanto o vento sopra pelas ruas desertas e as ruínas continuam a resistir ao tempo, a cidade permanece intocada, aguardando aqueles ousados o suficiente para desvendá-la. O que ela guarda, o que ela esconde, é um mistério que talvez nunca seja resolvido. E enquanto as perguntas persistem, a cidade permanece solitária, eterna e misteriosa. Em um local remoto do planeta, oculto por camadas de rochas e terra, exploradores descobriram uma cidade subterrânea, uma estrutura que não parecia humana em sua concepção. A entrada era uma fenda estreita, quase imperceptível, e ao se aventurarem para dentro, a sensação de claustrofobia tomou conta, como se o próprio ar estivesse impregnado com algo estranho e perturbador, difícil de descrever. À medida que desciam pelos túneis, o som dos passos se misturava ao eco profundo das cavernas, criando uma sensação de desconexão do mundo acima. As paredes, de uma substância metálica e lisa, pareciam pulsar de forma quase imperceptível, como se houvesse uma vida própria ali, algo que desafiava as leis da física que conhecemos. A sensação de estar sendo observado era constante. As primeiras câmaras, gigantescas que encontraram, eram vastas e incompreensíveis em sua disposição. Cada uma delas parecia ter sido projetada para um propósito desconhecido. As paredes estavam cobertas por formas e símbolos que não pertencem a qualquer língua ou código conhecidos. Eram padrões complexos, abstratos e geométricos que pareciam conversar com os exploradores de maneira silenciosa e enigmática. O design das câmaras não se assemelhava a nada que fosse visto em construções humanas. As formas fluíam e se conectavam de maneira orgânica, mas sem qualquer referência à natureza. As linhas retas e os ângulos exatos não existiam. A arquitetura era exótica e incompreensível, misturando tecnologia avançada com estruturas que pareciam ter sido moldadas por uma força além da nossa compreensão.
A sensação de que esse lugar não era obra de seres humanos se intensificava a cada passo. Nada ali fazia sentido, como se as regras da construção que conhecemos não se aplicassem. A própria atmosfera do lugar parecia alterada. O ar, denso e pesado, tinha um cheiro metálico e a iluminação era fraca, vinda de cristais que emitiam uma luz azulada, sem qualquer fonte de energia visível. Em cada uma das câmaras, os símbolos e formas se multiplicavam, criando um emaranhado de imagens que pareciam se reorganizar conforme a perspectiva de quem as observava. Era como se a cidade estivesse viva, reagindo ao ambiente ao redor, à medida que os exploradores avançavam mais profundamente. Aquilo não era uma construção comum, era algo que transcendia a própria definição de arquitetura. Os exploradores tentaram decifrar os símbolos, mas estavam longe de qualquer compreensão. Alguns padrões pareciam formar sequências, mas as formas não seguiam nenhuma lógica conhecida. Era como se, em vez de uma linguagem, fosse uma forma de comunicação direta com o subconsciente, uma tentativa de transmitir algo que não poderia ser verbalizado ou entendido de forma convencional. Os corredores eram labirínticos, levando os exploradores a áreas mais profundas e complexas. A cada nova passagem, a sensação de desconforto aumentava. As paredes, que antes pareciam inanimadas, agora pareciam pulsar com uma energia desconhecida. A cada passo, os exploradores sentiam como se estivessem sendo absorvidos pela cidade, como se ela tivesse uma consciência própria, observando e testando cada movimento. O som dos passos parecia ser engolido pela densidade do ar, criando um vácuo quase perfeito de silêncio. Mesmo ao mover-se pelos corredores, os exploradores não conseguiam deixar de sentir uma presença invisível ao redor. Era como se o ambiente estivesse vivo, como se a cidade soubesse que estava sendo explorada e, de alguma forma, não estivesse disposta a revelar seus segredos tão facilmente. Em uma das câmaras mais afastadas, os exploradores encontraram uma grande estrutura central, uma plataforma circular que parecia ter sido construída para alguma cerimônia ou evento. Ao se aproximarem, a sensação de energia aumentou drasticamente, como se a plataforma estivesse absorvendo tudo ao redor. Não havia qualquer explicação lógica para esse fenômeno, mas a cidade parecia interagir com os exploradores de uma forma única. O teto da câmara era adornado com mais símbolos e padrões, e à medida que os exploradores os examinavam, perceberam que alguns deles se moviam lentamente. Não era um efeito visual comum. Era como se os símbolos estivessem vivos, mudando sua forma e posição com base na luz e nos movimento. Esse fenômeno desconcertante fez com que os exploradores se questionassem ainda mais sobre a verdadeira natureza do lugar. Conforme se aprofundavam na cidade subterrânea, começaram a surgir perguntas mais inquietantes. Seria isso uma instalação secreta, uma construção feita por uma civilização esquecida ou algo ainda mais misterioso? A possibilidade de que a cidade fosse um vestígio de uma civilização alienígena tornou-se cada vez mais plausível. Tudo ali parecia tão distante daquilo que consideramos possível em nossa realidade. Nada ali pertencia a este mundo. Em uma das áreas mais distantes da cidade, os exploradores encontraram o que parecia ser uma espécie de sala de controle. O centro era uma mesa circular, rodeada por cadeiras de formato irregular. Cada cadeira estava posicionada de maneira única, como se uma equipe de seres não humanos estivesse sentada ali, trabalhando em algo. O espaço parecia ter sido projetado para um número específico de indivíduos, mas de uma maneira tão estranha que ninguém podia decifrar seu propósito. A sala estava equipada com painéis e instrumentos que lembravam tecnologia avançada, mas que, ao mesmo tempo, não podiam ser identificados. Não havia botões, telas ou controles como os que estamos acostumados. Em vez disso, havia superfícies lisas que pareciam reagir ao toque, vibrando levemente quando os exploradores se aproximavam. Era como se a tecnologia fosse parte integrante do próprio ambiente.
Ao tentar interagir com esses instrumentos, os exploradores perceberam que não havia qualquer explicação lógica para o que acontecia. Os painéis não forneciam feedback como esperado. Em vez disso, eles pareciam se adaptar ao toque, como se tentassem se comunicar com os exploradores de uma maneira que fosse além da nossa compreensão, deixando-os mais confusos a cada tentativa. A cada nova sala que os exploradores adentravam, o desconforto aumentava. A cidade parecia ter sido construída para confundir, para testar aqueles que tentavam entender seus segredos. Não havia portas ou janelas convencionais, apenas aberturas e passagens que pareciam mudar de lugar quando não estavam sendo observadas. Era como se a cidade estivesse viva, mutável, adaptando-se àqueles que se aventuravam nela. O que mais os inquietava era a sensação de que a cidade sabia mais sobre eles do que deveriam saber. Cada movimento parecia ser monitorado, como se a própria arquitetura estivesse assistindo aos exploradores, esperando por algo. Isso se intensificou quando chegaram a uma área central, onde uma enorme esfera flutuava no centro de um grande salão. A esfera pulsava com uma luz que mudava constantemente de cor. Os exploradores tentaram se aproximar da esfera, mas algo os impedia. Era como se uma barreira invisível estivesse em torno dela, uma força que os empurrava para trás. Essa experiência gerou mais dúvidas sobre o que esse lugar realmente representava. Uma instalação secreta? Um experimento? Ou algo ainda mais incompreensível, que desafia nossa percepção da realidade? À medida que tentavam entender o propósito da esfera, uma sensação de urgência tomou conta do grupo. Era como se estivessem prestes a descobrir algo de vital importância, mas ao mesmo tempo, uma força os impedia de alcançar a verdade. O desconforto psicológico e físico era palpável. A cidade subterrânea estava se tornando um labirinto de mistérios, e as respostas pareciam mais distantes do que nunca. Cada nova câmara que descobriam parecia se expandir em proporções descomunais, com paredes que se estendiam infinitamente. O mais perturbador era o fato de que, apesar de todas as suas tentativas de registrar o que viam, a cidade parecia estar se apagando da memória dos exploradores, como se o lugar estivesse sendo esquecido enquanto eram forçados a seguir em frente, em direção ao desconhecido. O que parecia ser uma instalação secreta, construída para uma missão de propósitos desconhecidos, agora se revelava como algo muito mais complexo. A cidade não estava apenas escondida sob a terra. Ela estava sendo guardada por algo, ou alguém, que não queria ser descoberto. Os exploradores sentiram que estavam lidando com algo muito maior, algo que talvez nunca devêssemos ter encontrado. À medida que a jornada prosseguia, mais e mais perguntas surgiam. A cidade subterrânea estava cheia de pistas, mas nenhuma delas fazia sentido completo. O que era essa tecnologia alienígena? Para quem ela foi criada? E mais importante ainda, por que foi abandonada? O silêncio das passagens, a ausência de respostas e a sensação de que algo mais estava à espreita deixaram uma marca profunda naqueles que se atreveram a explorar esse lugar. Com a chegada de novas expedições, os mistérios dessas cidades abandonadas continuam a se multiplicar. Cada descoberta parece lançar mais luz sobre uma possível origem extraterrestre. Há algo nessas cidades que transcende a compreensão humana, algo que desafia todas as teorias sobre a evolução e a história das civilizações. O que elas realmente representam ainda é um enigma não resolvido. Algumas dessas cidades abandonadas podem de fato ter sido construídas por seres de outros planetas. As evidências apontam para uma arquitetura que não se encaixa em nenhuma das tradições humanas. O material usado na construção é estranho, tão durável que parece desafiar o tempo e o desgaste natural. Como poderiam seres de nossa própria espécie criar algo tão além de nossa capacidade? O que mais intriga os exploradores é o abandono repentino dessas cidades. Por que uma civilização tão avançada, com tecnologia aparentemente além da nossa, simplesmente desapareceria? O que poderia ter forçado esse exílio?
Algumas teorias sugerem que esses seres poderiam ter se adaptado a algo que nós ainda não compreendemos, ou talvez tenham sido forçados a abandonar os locais por um motivo que permanece oculto. A ideia de que essas cidades possam ter sido um aviso para a humanidade é uma teoria que começa a ganhar força. Quem quer que tenha construído essas estruturas deixou para trás sinais de uma sabedoria e um conhecimento profundos, como se estivessem tentando comunicar algo importante. Talvez um aviso sobre os perigos de nossa própria evolução, ou um enigma que, se resolvido, poderia mudar o curso da história da humanidade. Ao caminhar por essas cidades, somos confrontados com o estranho e o inexplicável. As ruínas são como um reflexo do que não entendemos sobre o universo e sobre nós mesmos. Cada edifício, cada símbolo, cada fragmento de história escondido em suas paredes nos desafia a olhar para o mundo de uma maneira completamente diferente. O que essas civilizações deixaram para trás está, de alguma forma, nos chamando. Essa sensação de ser observado permeia cada canto dessas cidades. É como se houvesse uma presença invisível, esperando para revelar seu segredo. O silêncio que envolve os exploradores é profundo e quase opressor. As ruas vazias e os prédios de aparência alienígena parecem ter sido projetados para fazer os visitantes se sentirem insignificantes, como se estivessem em um local fora do tempo e do espaço. Ao investigar mais a fundo, as expedições começam a encontrar artefatos que não pertencem a nenhum período histórico conhecido. Esses objetos, feitos de materiais desconhecidos e com designs incompreensíveis, parecem desafiar as leis da física e da química. Alguns pesquisadores sugerem que esses artefatos poderiam ser de uma origem extraterrestre, possivelmente deixados para trás como vestígios de uma civilização desaparecida. O mais inquietante de tudo é a sensação de que essas cidades, embora abandonadas, ainda mantêm uma conexão com algo maior, algo que ainda não conseguimos entender. Cada edifício, cada ruína, carrega consigo um mistério profundo, uma mensagem que ainda está esperando para ser decifrada. O que essas cidades realmente representam e quem foram seus verdadeiros criadores? As perguntas continuam a surgir sem respostas definitivas. Com o tempo, mais teorias começam a surgir. Alguns acreditam que essas cidades foram um experimento, uma tentativa de criar uma civilização adaptada a condições desconhecidas, talvez até de outros planetas. Outros sugerem que elas são o reflexo de um aviso, um lembrete de que uma civilização avançada pode ter sucumbido devido à sua própria destruição ou erro fatal, um destino que a humanidade ainda pode evitar. Enquanto isso, os exploradores continuam a se aprofundar nas cidades, enfrentando um misto de fascínio e medo. Cada nova descoberta parece aumentar o peso do enigma. Não há respostas claras, mas cada pista encontrada nos objetos e símbolos revela um fragmento de um conhecimento profundo que, para nós, ainda parece além de nossa capacidade de compreensão. As ruínas dessas cidades estão repletas de imagens e inscrições enigmáticas, quase como se fossem pistas deixadas por seus antigos habitantes. Mas essas pistas não são fáceis de decifrar. Elas são codificadas de maneira que exige mais do que simples habilidades de interpretação. Há algo místico, algo divino na forma como os símbolos foram gravados, como se fossem projetados para transmitir uma mensagem em um nível além da linguagem humana. Conforme as expedições continuam, o ritmo das descobertas acelera. Em algumas cidades, objetos que antes pareciam ser apenas fragmentos de civilizações antigas, agora se revelam como peças de um quebra-cabeça maior. As semelhanças entre os artefatos encontrados em diferentes locais sugerem que essas cidades estavam conectadas de alguma forma. Elas não foram construídas isoladamente, mas como partes de um plano maior, talvez até de um império interplanetário. Esses artefatos, que antes pareciam meros objetos de estudo, agora são vistos como chaves. Chaves que podem desbloquear as respostas para os maiores mistérios do universo, e cada vez mais, as expedições se sentem como se estivessem em uma corrida contra o tempo, tentando desvendar um segredo que pode
Mudar tudo o que sabemos sobre nossa própria existência e nosso lugar no cosmos. No entanto, a sensação de que algo está sendo ocultado é quase palpável. Cada pista parece levar a mais perguntas, mas nunca a uma resposta definitiva. O que essas cidades tentaram nos dizer? Por que seus habitantes partiram tão rapidamente, deixando para trás essas estruturas majestosas? E por que as cidades ainda permanecem inexploradas, como se estivessem esperando por algo? O que mais está escondido nessas ruínas? Com o tempo, os pesquisadores começam a notar padrões de alinhamento nas construções e nos artefatos encontrados. Há algo nos posicionamentos das cidades, nos ângulos das ruínas, que sugere um propósito. Esses padrões podem estar relacionados a uma força cósmica, talvez até ao movimento das estrelas ou à energia do próprio planeta. O que esses padrões significam é outra chave que aguarda ser descoberta. As descobertas começam a apontar para algo mais profundo. Talvez essas cidades não sejam apenas vestígios de um império alienígena, mas algo mais complexo, talvez um legado. Um legado que vai além da nossa compreensão do tempo e do espaço. O que realmente sabemos sobre a natureza do universo? E se essas cidades, em sua forma enigmática, forem uma tentativa de nos ensinar algo que ainda estamos longe de entender? As expedições começam a se concentrar mais nas conexões entre as diferentes cidades, tentando encontrar uma linha comum que possa ligar todas elas. As semelhanças nos artefatos, nas inscrições e nos padrões geométricos encontrados começam a formar uma história mais coesa. E embora as respostas ainda estejam distantes, algo parece indicar que essas cidades estavam, de fato, esperando por algo ou alguém. À medida que mais informações surgem, a possibilidade de uma presença alienígena se torna mais forte. Alguns dos artefatos encontrados sugerem que esses seres não estavam apenas visitando a Terra, mas sim tentando se comunicar de uma maneira que ultrapassa o entendimento humano. As ruínas e os objetos encontrados parecem ser uma linguagem visual, uma tentativa de transmitir uma mensagem para aqueles que conseguem decifrá-la. O enigma das cidades abandonadas continua a crescer à medida que mais e mais descobertas são feitas. Cada nova pista parece empurrar os exploradores mais fundo no mistério, e enquanto as cidades desmoronam lentamente sob o peso do tempo, as respostas ainda estão além de nosso alcance. Talvez um dia as respostas se revelem de forma mais clara. Mas até lá, o mistério permanece, como uma sombra que nunca se apaga. Cada uma dessas cidades desertas carrega consigo um mistério que desafia o entendimento humano. Seus prédios imponentes, ainda que cobertos por séculos de poeira, falam de uma civilização distante que possuía habilidades muito além de tudo o que conhecemos. Por que foram construídas em locais tão remotos? Quem eram os habitantes dessas metrópoles agora vazias? O que aconteceu com eles? O que essas cidades têm a nos revelar? O abandono dessas cidades é uma das maiores questões que permanecem sem resposta. Quando os primeiros exploradores chegaram, encontraram as ruas desertas, sem sinais de vida ou de qualquer forma de atividade humana recente. As construções estavam intactas, mas a falta de qualquer vestígio de seus habitantes sugeria um abandono abrupto, como se algo tivesse forçado uma retirada repentina e total. À medida que os exploradores se aprofundavam nessas cidades, mais perguntas surgiam. Não havia sinais de catástrofes naturais ou guerras, mas uma sensação de pressa, uma urgência inexplicável em cada canto das ruas vazias. As construções, apesar de desgastadas pelo tempo, pareciam ter sido feitas para durar. Como poderiam esses lugares com tanta complexidade terem sido abandonados sem qualquer explicação? Enquanto os pesquisadores investigavam as ruínas, um sentimento crescente de que essas cidades estavam esperando por algo surgia. Era como se as próprias pedras, as construções e os símbolos gravados nas paredes estivessem vivos, guardando um segredo profundo, aguardando o momento certo para serem entendidos. Cada novo artefato encontrado trazia mais perguntas do que respostas, mantendo o mistério sempre em aberto.
As cidades abandonadas possuíam uma arquitetura peculiar. As construções eram grandiosas, com formas geométricas e designs que não seguiam nenhum estilo tradicional. As paredes eram feitas de materiais que pareciam não ser da Terra, emitindo uma energia leve e estranha, como se a própria cidade estivesse carregando uma vibração cósmica que as ligava a algo além do nosso mundo. Algo ainda mais desconcertante era a tecnologia encontrada nesses locais. Dispositivos e artefatos de formas exóticas e funções inexplicáveis estavam espalhados por todo o lugar. Pareciam ter sido usados por uma civilização muito avançada, mas ao mesmo tempo estavam completamente obsoletos. Por que uma tecnologia tão avançada teria sido deixada para trás? Seriam esses dispositivos uma mensagem de algo que, talvez, já tenha se perdido para sempre? Em algumas áreas da cidade, os símbolos e inscrições misteriosas cobriam as paredes. As gravuras eram de um estilo único, aparentemente não relacionado a qualquer linguagem conhecida. Para muitos estudiosos, esses símbolos não eram apenas desenhos, mas pistas. Pistas que indicavam um propósito mais profundo, talvez um aviso, um alerta de algo que ocorreu com a civilização que habitou aquelas ruínas. Esses símbolos não eram apenas visuais, mas possuíam uma qualidade quase hipnótica. Alguns exploradores relataram sentir uma sensação estranha ao encará-los por muito tempo, como se algo estivesse tentando se comunicar diretamente com suas mentes. Isso fez com que muitos acreditassem que a civilização responsável por essas cidades tinha uma compreensão da mente humana que ainda não entendemos. Em uma das maiores cidades descobertas, os pesquisadores encontraram uma grande praça cercada por colunas de pedra. No centro, havia um pedestal com um objeto misterioso, uma esfera metálica que parecia estar em perfeito estado. Ela emitiu uma luz suave quando tocada, como se fosse uma espécie de chave. Mas uma chave para o quê? Para um futuro? Para um conhecimento perdido? O que essa esfera realmente poderia desbloquear? À medida que mais artefatos foram descobertos, a conexão entre as cidades e uma possível civilização extraterrestre se tornou cada vez mais evidente. Não se tratava apenas de arquitetura avançada ou de tecnologia desconhecida, mas de um padrão que se repetia em várias partes do planeta. Como se essas cidades fossem partes de um projeto maior, um projeto interplanetário ou interdimensional, cujas intenções ainda não conseguimos compreender. O mistério desses lugares continua a despertar a imaginação de cientistas, historiadores e até de filósofos. Muitos acreditam que essas cidades foram construídas por seres de outros planetas, com um propósito maior que vai além da nossa compreensão. No entanto, a falta de provas definitivas deixa todos esses pensamentos como suposições, teorias não comprovadas, mas que continuam a alimentar a curiosidade humana. Cada uma dessas cidades parece estar guardando uma lição para a humanidade, algo que nos fala sobre o futuro e o que nos espera. A sensação de que estamos diante de um aviso continua a se intensificar à medida que novas descobertas são feitas. O que aconteceu com os habitantes dessas cidades? Por que foram abandonadas? O que elas têm a nos dizer sobre o que nos aguarda, como seres humanos e como espécie? Ao analisar essas cidades, surge uma nova questão. Será que fomos feitos para entender esse tipo de civilização? Nossas mentes estão preparadas para lidar com os mistérios que essas cidades oferecem? Ou talvez, estamos apenas tocando a superfície de algo muito maior, algo que, por mais que tentemos, nunca seremos capazes de compreender completamente. Será que essas cidades foram um teste para nós? Os pesquisadores começaram a se perguntar se o que estamos vendo são apenas ruínas de um império extraterrestre ou se estamos, na verdade, olhando para os restos de uma civilização que, de alguma forma, se conectou conosco. Talvez as cidades não tenham sido abandonadas por acidente, mas por escolha, por uma razão que permanece oculta, esperando para ser revelada quando estivermos prontos. O verdadeiro propósito dessas cidades desertas pode nunca ser totalmente esclarecido.
Elas poderiam ter sido um centro de aprendizado, um experimento avançado ou um ponto de partida para uma missão que nunca chegou a ser concluída. O que sabemos é que elas existem e, enquanto não entendemos completamente o que nos mostram, continuam a nos desafiar, a nos fazer perguntar: o que mais está lá fora? O que mais nos intriga é a sensação de que essas cidades têm algo a nos ensinar. Talvez elas sejam um reflexo do que podemos alcançar ou do que, possivelmente, devemos evitar. Cada ruína parece conter uma lição esquecida, uma mensagem codificada em sua estrutura e nos artefatos deixados para trás. Talvez a civilização que as construiu tenha desaparecido, mas seu legado permanece, esperando que o desvendemos. Mas o que está por trás dessa mensagem? Será que essas civilizações antigas tentaram nos avisar sobre algo? O abandono repentino dessas cidades não é apenas um mistério de um império perdido. É um lembrete de que o destino de qualquer civilização, seja ela terrestre ou extraterrestre, pode ser imprevisível. O que esses vestígios nos ensinam sobre a fragilidade da existência humana e a inevitabilidade do tempo? Em cada cidade abandonada, há uma história a ser contada, mas essas histórias não são fáceis de entender. Elas são fragmentadas, cobertas pelo pó do tempo, e cada tentativa de explicação parece revelar mais mistérios. A civilização que construiu essas cidades pode ter sido grandiosa, mas seu fim é um enigma tão profundo quanto o próprio cosmos. Eles desapareceram, deixando apenas ecos do que foram. Essas cidades desertas nos confrontam com a possibilidade de que nossa própria civilização, por mais avançada que seja, pode um dia seguir o mesmo destino. Elas nos fazem refletir sobre o que realmente sabemos sobre a vida no universo e se estamos preparados para lidar com os mistérios que ele esconde. A verdade é que essas cidades, por mais abandonadas que pareçam, ainda possuem um papel fundamental a desempenhar no nosso entendimento do mundo e do cosmos. O fato de que essas ruínas continuam a existir, desafiando a lógica e as explicações humanas, faz com que elas permaneçam como um convite ao mistério. Cada descoberta traz mais perguntas, e por mais que tentemos entender, a verdade completa sempre parece escapar de nossas mãos. O que sabemos é que essas cidades nos ensinam a ver o mundo com novos olhos, desafiando as noções estabelecidas e questionando nossa própria história. À medida que os estudos continuam e mais artefatos são encontrados, a sensação de que estamos à beira de uma revelação importante se intensifica. Talvez um dia, quando conseguirmos decifrar totalmente esses mistérios, possamos finalmente entender o que essas civilizações antigas estavam tentando nos mostrar. Até lá, o silêncio das cidades abandonadas continua a nos chamar, mantendo o mistério vivo e a curiosidade humana em constante busca. Por enquanto, essas cidades permanecem desertas e silenciosas, mas com um mistério que nos chama, como se estivéssemos apenas começando a entender o que realmente aconteceu ali. O vento, sempre presente, sopra suavemente pelas ruas vazias, carregando com ele uma sensação de enigma. Ao olhar para as ruínas, é impossível não sentir que algo muito maior se esconde sob essa aparente quietude. As construções que restaram, agora erodidas pelo tempo, são testemunhas de um passado distante, de uma civilização que existiu muito antes de qualquer memória humana. Mas a dúvida que permanece é: por que essas cidades foram abandonadas? O que aconteceu para que suas ruas se esvaziassem e suas construções, antes imponentes, fossem deixadas para apodrecer? As marcas do abandono são claras, mas o motivo permanece obscuro. Nada nos indica que foi um desastre natural, nem uma guerra ou cataclismo. Ao contrário, as cidades parecem ter sido deixadas por vontade própria, com uma precisão quase calculada. Como se os habitantes, por algum motivo inexplicável, tivessem decidido que era hora de partir. Mas para onde? E por quê? Essas perguntas nunca encontram respostas claras.
O mais desconcertante de tudo é a sensação de que essas ruínas guardam mais do que simples vestígios de uma civilização perdida. As construções, apesar de antigas, mostram uma sofisticação que não é típica de impérios que sucumbiram ao tempo. Cada pedra, cada escultura, cada parede parecia ter sido projetada com um propósito profundo, mas esse propósito, aparentemente, nunca foi completado. A cidade, ou o que restou dela, é um labirinto de ruínas que se espalham por quilômetros, formando um padrão arquitetônico complexo que desafia a lógica humana. Não existem planos de construção típicos, ruas simétricas ou espaços funcionais que poderiam ter sido utilizados por uma civilização em crescimento. Em vez disso, tudo parece ser um grande experimento, um enigma arquitetônico que nos desafia a compreender seu significado. Ao caminhar pelas ruínas, a sensação de estar em um local que não pertence a este mundo é inescapável. As formas das construções são exageradas, como se cada edifício tivesse sido projetado para impressionar, para comunicar algo que vai além da funcionalidade. Algumas estruturas parecem se esticar para o céu, com linhas e ângulos que não deveriam ser possíveis sem uma tecnologia muito além da nossa. As paredes das construções são cobertas com símbolos e padrões que não se assemelham a qualquer escrita conhecida. Esses símbolos, complexos e curvos, parecem transmitir algo, mas o que exatamente é um mistério? Cientistas e arqueólogos tentaram decifrá-los por anos, mas nada se conecta de forma clara. Talvez essas inscrições sejam uma forma de comunicação de uma civilização que não desejava ser compreendida, ou talvez o segredo se perca no tempo. O fato de que essas ruínas resistem ao tempo de uma forma tão peculiar também nos deixa perplexos. Nenhuma das construções desmoronou completamente. Embora a corrosão da natureza tenha feito seu trabalho, as paredes ainda se mantêm firmes, como se estivessem esperando por algo. O que era esse algo? E o que essas estruturas tinham a oferecer aos seus criadores que fazia com que fossem tão meticulosamente construídas? À medida que os exploradores avançam nas profundezas das cidades, mais elementos misteriosos são revelados. Em uma das câmaras mais profundas, eles encontram um enorme círculo de pedra, perfeitamente esculpido, que parece ter sido feito para algum tipo de ritual ou cerimônia. Mas qual seria o propósito desse círculo? E por que ele estava localizado tão isolado, longe de qualquer área habitada? Os artefatos encontrados nessas cidades também são inquietantes. Eles não se assemelham a qualquer objeto que tenha sido utilizado por civilizações conhecidas. São peças feitas de metais que não existem mais na Terra, ligas que possuem propriedades físicas impossíveis de replicar com a tecnologia atual. Alguns dizem que são fragmentos de uma tecnologia perdida, outros que são relíquias de uma civilização alienígena. Com o tempo, surge a teoria de que essas cidades poderiam ter sido construídas por seres de outro planeta, seres cuja compreensão da engenharia e da física ultrapassa a nossa. Isso explicaria a aparência de suas construções e os materiais impossíveis. Se essa teoria for verdadeira, a pergunta inevitável é: o que esses seres queriam de nós? Ou será que nós mesmos, de alguma forma, nos conectamos com essas entidades em um ponto distante da história? A ideia de que as cidades poderiam ter sido visitadas por alienígenas ou construídas por uma civilização avançada traz à tona a possibilidade de que o destino dos habitantes dessas cidades tenha sido marcado por uma tragédia ou um erro fatal. Talvez essas cidades tenham sido uma tentativa de preservar algo, uma memória, uma cultura, ou até mesmo uma forma de vida. Mas o abandono repentino indica que essa tentativa falhou. À medida que as expedições continuam, as perguntas continuam a crescer, mas as respostas continuam a escapar. Alguns sugerem que a chave para o mistério está escondida nas estrelas, em um alinhamento astronômico ou em um evento que se relaciona com o universo de uma maneira que ainda não compreendemos. Outros acreditam que o segredo está dentro das próprias construções, que talvez algum dispositivo ou mecanismo escondido aguarde para ser ativado.
E, no entanto, as ruínas não oferecem respostas claras. Elas permanecem firmes, como se recusassem a entregar seus segredos. Cada vez mais, as cidades abandonadas parecem desafiar qualquer explicação lógica, e o mistério cresce, como uma sombra, sobre aqueles que tentam desvendar o que aconteceu. O que sabemos é que essas cidades, em sua majestosa desolação, são o reflexo de algo muito maior, que está além da nossa compreensão. Há algo profundamente inquietante nessas ruínas, como se as próprias cidades estivessem conscientes de que algum segredo ainda precisa ser revelado. O silêncio que domina o local é opressor, como se a cidade estivesse esperando por algo, por alguém, talvez, para dar sentido ao que foi deixado para trás. O que essas cidades têm a nos ensinar? O que elas guardam em suas profundezas? Essas perguntas permanecem em aberto, aguardando uma resposta. O mistério dessas cidades parece estar ligado a algo muito maior que transcende a própria humanidade. À medida que mais informações sobre elas são descobertas, a sensação de que estamos à beira de um grande entendimento aumenta. Mas o que exatamente estamos prestes a descobrir? Será que estamos preparados para lidar com as respostas? O que está guardado nas profundezas dessas cidades abandonadas? Essas cidades são como cápsulas do tempo, que nos convidam a olhar para o passado, mas também para o futuro. Elas parecem carregar dentro de si uma mensagem que se conecta com nossa própria jornada, com nosso próprio destino. O que aprenderemos com esses vestígios? Será que as respostas estão ao alcance de nossas mãos ou estamos apenas começando a entender o que elas realmente significam? E enquanto as ruínas continuam a resistir ao desgaste do tempo, os ventos do deserto e da floresta continuam a sussurrar através das ruas vazias. É como se as próprias cidades estivessem vivas, esperando para que algo acontecesse. O que elas estão nos dizendo? Que mistérios ainda guardam? Cada nova descoberta só adiciona mais camadas ao enigma que nos desafia a olhar além do que sabemos. Por enquanto, as respostas permanecem escondidas, mas a sensação de que estamos mais próximos de entender o verdadeiro propósito dessas cidades cresce a cada dia. A cidade, com suas ruínas e símbolos misteriosos, continua a nos chamar, desafiando-nos a desvendá-la. O que essas construções representam é algo que vai além do nosso entendimento atual, mas que, em algum momento, poderá ser revelado. O que sabemos é que essas cidades, por mais desertas que pareçam, não são apenas relíquias de um passado distante. Elas são testemunhas de um mistério maior que ainda estamos apenas começando a entender. Talvez o que essas cidades realmente nos ensinam é que o verdadeiro segredo não está nas respostas, mas na própria jornada que nos leva a procurar por elas. Essas cidades desertas, silenciosas e abandonadas, são, na verdade, portais para o desconhecido. Elas nos convidam a olhar para o futuro e nos desafiam a compreender o que está além da nossa percepção. O que realmente aconteceu ali e o que isso significa para o nosso futuro ainda é um mistério, mas uma coisa é certa: as respostas estão em algum lugar, esperando para serem descobertas. Enquanto o vento continua a soprar entre as ruínas, uma coisa se torna clara: as cidades não estão vazias. Elas estão cheias de segredos, de histórias ainda não contadas, de enigmas esperando para serem resolvidos. E talvez, apenas talvez, a verdadeira descoberta seja entender que o maior mistério não é o que aconteceu, mas o que ainda está para acontecer. E aí, o que você acha desses mistérios? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe suas teorias sobre essas cidades abandonadas. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Cada descoberta nos aproxima mais da verdade e você não vai querer ficar de fora. Até o próximo mistério.